E hoje a gente vai falar, sabe do quê? Do diabo, cara. Do diabo. Um domingão à noite, segunda-feira chegando aí, e você achava que o que dava depressão era a musiquinha do Fantástico. Não, o Zen também vai deixar você para baixo hoje. A gente vai falar não só dele, mas da luta contra ele, que aí azeda um pouco o pé do frango também, né? Aí você fala, cara, mas por que falar de um assunto desse? E não é só porque a série exigiu isso. Talvez você esteja pensando, cara, é um assunto desnecessário. Isso aí não é só uma nota de rodapé lá na Bíblia? Por que ficar dando tanta ênfase? Não é um assunto ultrapassado, uma coisa medieval. Gente, não é. E eu não vou falar desse assunto só porque ele é bíblico. Já seria razão suficiente. E eu também não vou falar desse assunto por causa do reavivamento do paganismo. Eu não vou falar desse assunto por causa disso. A gente fala que a ameaça do mundo hoje é o secularismo, né? Você já ouviu falar disso? A gente vive numa era pós-cristã. Então o secularismo está aí, está arrebentando com todo mundo, essa descrença, esse cinismo, desencanto, né, que a modernidade prometeu tanto que a gente ia chegar em algum lugar. Nós tivemos 2 guerras mundiais, aí decepção, desencanto com todo mundo. Mas, por outro lado, o ser humano ele nasceu, foi criado para adorar. Se você não adora a Deus, ele vai adorar qualquer outra bobagem. Mas o reavivamento do paganismo está muito forte. Muito forte. Também não vou falar desse assunto em razão do comportamento cada vez mais bizarro, principalmente das novas gerações, né? Como é que chama aquelas pessoas que se identificam como cachorro? Agora eu vi um que se identifica como cobra. Ah, vocês sabem, né? Vocês sabem. Espero que nenhum aqui se identifique com esse tipo de coisa, mas... É bizarro demais isso. Bizarro. Não é pra a gente rir para não chorar, irmãos. É bizarro, bizarro, bizarro. A pessoa saindo com o outro que se identifica como cachorro. Outro dia o policial nos Estados Unidos parou um cara que falou que se identificava como gato. Tirando onda com o policial. O policial falou assim, gatos não têm habilitação no nosso estado. Gatos vão para a carrocinha e seu carro vai para o pátio, né? Então terminou a história ali, né? E também não vou falar desse assunto por causa da ameaça do comunismo. Não vou falar desse assunto por causa dessas razões. Também não vou falar desse assunto porque colocaram a gente numa lata. Não vou falar desse assunto por causa disso. É muito mais por causa das orações que você tem feito em secreto que eu vou falar desse assunto. Se é que você ainda ora. As orações que você faz em secreto, geralmente elas estão assim, ou parecidas com isso. Deus me livra desse vício. Deus me tira dessa situação que eu me enfiei. Deus não me deixe cair de novo. É por isso que eu vou falar desse assunto. É porque nós estamos reféns, presos a compulsões e comportamentos. É porque nossos casamentos vão de mal a pior. É porque nossos filhos estão se desviando. Eu não vou falar desse assunto pelo que está vindo de fora, irmãos. Eu vou falar desse assunto pelo que está acontecendo debaixo do nosso nariz. Não ache que o diabo é aquela criatura com chifres, pés de bode e tridente na mão, como nas imagens folclóricas. E também não pense que ele está lá no inferno reinando, como diz a poesia do Milton, no Paraíso Perdido. O inferno é o lugar que ele menos quer ir. Ele está vivo e ativo por aí, e farejando, sabe o quê? Cristãos. Não importa se você é meia boca. Se você ler Êxodo 17, o ataque dos amalequitas, que também é uma metáfora de um ataque espiritual, ele pegou quem? Os retardatários, os que estavam lá no fim da fila. Foi covarde o ataque deles. Pegou pela retaguarda. Ele pega os meia boca também. Eu nem vou me envolver muito com a igreja, porque se eu começar a servir, tem represália do demônio, então eu vou ficar na minha. Não, meu irmão, já te pegou. Ele já te pegou. E ele também está farejando, e ele não fica longe de quem está cheio do Espírito, não. Quando ele veio tentar Jesus, Jesus estava o quê? Jejuando, cheio do Espírito. Ele vai usar uma artilharia mais pesada ainda. E a gente não pode se aproximar de um assunto como esse com medo. Jesus vai falar do diabo, que medo. Ou com desprezo. Porque tudo que ele quer é ou que você se assuste com ele, ou que você fique rindo com uma descrença, com um sorrisinho amarelo. Que assunto bobo.
Isso é tudo que ele quer. Eu sei que já rolou muito absurdo e exagero no passado. Quem é convertido desde a década de 90 sabe. Tinha a Neuza Etioca, que liderava os movimentos de batalha espiritual, lembra? Os cristãos iam para as entradas da cidade fazer mapeamento espiritual para identificar a potestade que estava ali. Irmãos, com todo respeito à sinceridade das pessoas, tem que ter muito mais a ver com Peter Wagner do que com Bíblia. Não ganhamos a batalha espiritual, não destronamos os principados indo à entrada da cidade e ficar orando para identificar o espírito que está lá, porque a Bíblia não ensinou isso. Você ganha a batalha de outro jeito. Quando você vive uma vida santa e você prega o evangelho. Aí, com as conversões, meu irmão, ele não tem como ficar. É por isso mesmo, por causa desse exagero, que a gente precisa resgatar esse assunto. Porque a vida cristã, meu irmão, ela tem seus momentos de diversão, mas ela é 90% campo de batalha. E quando você não está lutando, ou é trégua, é porque você já está na mão dele. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Eu quero que você abra lá no texto clássico da Bíblia sobre a batalha espiritual, que é Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Tudo que você precisa saber sobre a batalha espiritual está praticamente aqui. Efésios 6, eu estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada, Efésios 6, versículos 10 a 18. Olha o que diz aqui. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, ou melhor, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Acho que é um texto que todo mundo conhece. Eu sei que essa metáfora de armadura, ela causa um estranhamento. Você já fica viajando na maionese pensando em Game of Thrones, em Rei Arthur. Parece muito distante da nossa realidade, daquilo que a gente vive, mas não se deixe intimidar assim já de cara com a primeira impressão. A linguagem pode até parecer antiquada para você, mas o assunto, a mensagem é urgente. Esse texto, gente, é um chamado às armas. Está chamando você para a luta, não está chamando você para botar roupinha de banho ou seu pijaminha. Está chamando para você colocar armamento. Não para você entrar na guerra. É para dizer para você que você já está nela. E se você continuar dando bobeira, ignorando o assunto, você é mira fácil. Você vai cair feito patinho. Continuar ignorando isso é quase que cometer um suicídio espiritual, gente. Então a gente não pode continuar achando que o cristianismo que a gente vive é o bastante. Que o fato de você vir na igreja de quinta ou domingo está razoável, que você lê a Bíblia lá, escutar o alvo, aquela leitura da Bíblia está suficiente. Gente, é preciso lutar. É preciso lutar. Aí você vai falar, Zen do céu, se não bastasse a fraqueza da minha carne, que você já falou. A pressão do mundo que o Marcos colocou aí. Ainda eu tenho que encarar mais esse negócio. E esse é muito superior em tudo, inclusive. E ainda por cima é invisível. Eu não sei onde ele está. Como é que eu vou lidar com ele? Então eu quero que você observe agora um plano de batalha que Paulo nos dá aqui para nos instruir nessa guerra espiritual. Para a gente se dar bem nela. Tá bom? O que você tem que ter num plano de batalha? Eu fui pesquisar lá. Cara, tem uns barulhos estranhos. Está arrastando alguma coisa ou não é uma coisa ruim não, né? Eu achei que ele estava mandando uma artilharia aérea. Eu falei, rapaz,
Parece um som de aviões da Segunda Guerra. Falei, melhor não. Eu fui pesquisar, né? Só que nunca o exército vai colocar qual o plano de batalha, né? O máximo que você vai ter é aquele livro que virou carne de vaca lá, o Arte da Guerra. Mas eu fiquei pensando no que Paulo está colocando aqui. E o que seria um plano de batalha que fosse eficaz para uma guerra? Primeira coisa que você tem que ter. Eu sou militar, então tudo bem, eu sou rodoviário, mas a gente está lá, né? Primeira coisa que você precisa ter para ser vitorioso numa guerra. Você tem que ter uma ordem clara. O comando tem que ser claro. A ordem aqui que Paulo está dando, ele começa com ela, é uma surpresa. Porque ela chega no finalzinho da carta. Quando o pessoal já estava achando, rapaz do céu, esse negócio de evangelho. Porque no capítulo 1 a 3 é tudo maravilhoso, é o que Jesus fez por você, a salvação. Você fica só ouvindo os benefícios. Fala, rapaz do céu. Capítulo 4 em diante o bicho começa a pegar, porque ele fala, agora está na hora de você viver à luz daquilo. E aí fala de casamento, fala de relação de patrão empregado, de pais e filhos. Aí o cristão está chegando no final dessa carta assim, quase sem fôlego, igual o Johnny quando chega na igreja. Eles falavam, agora vem mais essa. Tudo que eles deveriam fazer antes era necessário. Paulo não está, ele está ligando uma coisa com a outra. Mas não era o suficiente. Zen, quer dizer que se eu imitar a Deus não é suficiente. Se eu me der bem com a minha esposa, se eu educar bem meus filhos, se eu tratar bem os empregados, ou se eu tratar bem meu patrão, não é o suficiente? Sim, sem compreender a salvação, que está no capítulo 1 a 3, ou sem viver de acordo com ela, o capítulo 4 a 6, não adianta nem se arriscar nessa batalha. Se você não está bem no seu casamento, se você não está se dando bem com os seus filhos, se você não está obedecendo aos seus pais, nem vá, porque você vai apanhar feio. É 7-1 no mínimo. Ou igual o Santos, né? Já me deu outro vexame hoje. Essa ordem não é que Paulo está dando, não é para você fazer mais ou se esforçar mais. Essa ordem é se fortaleça. Se fortaleça para o que vem aí. Se fortaleça. Não é sobre você se esforçar, é sobre você se fortalecer. E essa força, gente, não confunda, ela não vai vir da oração e do jejum. Ela vai vir do Senhor. Como eu falei semana passada, não confunda a correnteza com fonte. E a ordem não é para aqueles cristãos que estão fracos, porque tem muito cristão fraco. A Bíblia mesmo fala, 1 Coríntios 11. Gente que está mais para lá do que para cá. Está firme igual prego na gelatina. Não. Até para aqueles que estão fortes, que estão na ponta dos cascos. Mas Paulo já não tinha orado por esse poder lá atrás, no capítulo 2, capítulo 3? Para que eles conhecessem esse poder, experimentassem esse poder da ressurreição? Mas isso não significa que eles tinham que ficar guardando isso de braços cruzados. Então daqui a pouquinho, na aplicação, eu vou mostrar para você como a gente se fortalece no Senhor. Essa ordem é clara. É tudo que você tem que fazer. Você começa por aqui. Errou aqui, a armadura vai virar peso e não proteção. Segunda coisa que você tem que ter num plano de batalha para ser bem sucedido, tem que ter um alvo definido. Tem que saber aonde você tem que atacar. Quem que você tem que pegar? Para onde você tem que lançar sua mira? Paulo agora quer que eles mostrar para eles onde vocês vão empregar essa força. Porque não dá para desperdiçar poder, fogo, munição com um alvo errado. E Paulo agora fala do alvo no qual eles devem se concentrar. Gente, seu inimigo não é o seu patrão que está pegando no seu pé. Não é o irmão chato do seu lado. Não é o sistema político que está aí, que você não concorda. Tanto faz o seu espectro. Nem mesmo a sua sogra. Nosso inimigo é outro. E sem fazer sensacionalismo, eles são de assustar. É para te assustar mesmo. Observe a descrição que Paulo dá. Eles são organizadíssimos. Principados, potestades, dominadores, forças. Pressupõe o que é isso aí? Que o reino das trevas é muito organizado. Não é um bando, não é uma coisa aleatória, que eles estão batendo cabeça. Eles são poderosos, forças espirituais. Há uma hierarquia de poderes, então você tem principado, você tem potestade. Você tem demônio que você bateu o pé, ele vai. Tem uns que Jesus já falou, se não orar e não jejuar, ele não sai. O anjo Gabriel levou quase que uma pior brigando com um principado que estava na Pérsia. Você acha que lutou com o rei da Pérsia para trazer a resposta para Daniel? Precisou vir um Miguel dar um Hadug.
que era um arcanjo, páreo a páreo. Eles são malignos, forças espirituais do mal, uma natureza maligna. É um grande mistério como o mal surgiu no céu, no coração do melhor anjo. Não tem explicação, não me peça que não existe. Mais fácil explicar a predestinação para você. Domingo 15 de março eu vou tentar. Mas eles são extremamente malignos. Não há bondade nenhuma neles. Eles são cruéis. Eles não usam regras. Eles querem te destruir. São inteligentes porque fala de ciladas, estratégias e métodos. Eles não trabalham com... Tem muitas ciladas, está no plural. Te ataca de um jeito, de outro. Te pega no orgulho, te pega na inveja, te pega com a raiva. Te pega com mulher, te pega com dinheiro, te pega com poder. E além de tudo, eles são espirituais, nas regiões celestes. É para te assustar mesmo. Agora a ordem para se fortalecer começa a fazer sentido, né? Rapaz, é melhor chegar junto de Deus, mesmo me conectar lá, porque não é brincadeira. Eles estão por trás dos sistemas opressores. Quem que era o principado que atuava? Quem que é o arcanjo, o principado que atua em Israel? Miguel, está na Bíblia. Quem que é o principado que atuava na Pérsica? Não sei se ainda é o mesmo. Se eles não têm variação, porque a Bíblia não fala muito e onde a Bíblia silencia, não convém a gente querer andar. E um principado que atuava por trás daquele sistema opressor. Quando você vai para Marcos 5, o episódio do Gadareno, como os demônios se identificaram para Jesus? Somos legião. Eles se identificaram com um destacamento do exército de Roma. Por quê? E uma cultura que desumanizava as pessoas, porque na hora de escolher entre Jesus e os porcos, não queremos Jesus. Se a cada gadareno que o Senhor libertar a gente perder 2.000 porcos, a economia quebra. Então a economia é mais importante do que pessoas para nós. Jesus, dá linha. Eles estão por trás das religiões idólatras. O Maurício, falei, rapaz, se eu tivesse combinado com o Maurício Torner hoje não tinha dado certo. Quem está por trás dos ídolos que Paulo vai falar? 1 Coríntios 10 ele fala isso. Vocês não estão adorando a estátua, vocês estão adorando a demônios. São máscaras que eles usam. E ele está por trás das heresias que se contam aqui no púlpito, para desviar você da fé. Então, meu irmão, se você lê Bíblia, não tem como você ficar idolatrando Rubem Alves. Não tem como você ficar idolatrando teologia da libertação. Não tem, meu irmão. Não tem como você ficar idolatrando... Eu não quero falar, porque senão vai... Nem essa coisa aí do lado americano. Entenderam, né? Não caiam nessa. Não caiam nessa. Eles estão por trás disso. Num plano de batalha bem sucedido, a gente precisa de mais uma coisa. Você tem que ter um objetivo específico. E ao contrário do que a gente pensa, o objetivo aqui não é vencer. Não é vencer. A Bíblia já diz que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Cristo já triunfou sobre eles. Colossenses 2:15 vai dizer que Jesus despojou principados e potestades e expôs eles à vergonha na cruz. Nosso Deus venceu todos os demônios na absoluta fraqueza. O Todo-Poderoso abriu mão de todo o poder dele, se fez o mais fraco dos homens, na pior morte. Foi humilhante o que Deus fez com eles. Colossenses 2:15 canta essa vitória. Nós não lutamos para vencer, nós lutamos em vitória. E nós não lutamos apenas para resistir. O objetivo é o quê? Permanecer firme no dia mau. O Paulo não falou no capítulo 5, verso 16, que todos os dias são maus? Ele não falou isso antes? Por que agora está falando do dia mau? Já todos os dias não são maus? Todo dia você tem problema. Todo dia o diabo está te atazanando. Qual que é a diferença? Dias maus é o contexto do mundo caído. Dia mau é um momento crítico da sua vida. É quando o diabo vem com força total, artilharia pesada. É quando a tentação ganha força, meu irmão. Pergunte para Jó o que é um dia mau. Pergunte para Pedro quando ele caiu o que é um dia mau. Pergunte para Paulo quando o espinho da carne visitou ele o que é um dia mau. Eles vão falar para você o que é um dia mau.
É o dia quando o inferno vem com tudo e mete o pé na sua porta e não pede licença. Paulo está dizendo, não sejam pegos de surpresa. Vocês estão achando que os dias maus são ruins? Esperem para você ver o dia mau, quando a coisa fica mais pesada. E Paulo está dizendo para permanecer firme, não apenas durante a batalha. Aguenta firme que logo a batalha passa. Permaneçam firmes e inabaláveis depois da batalha. Então não é para acabar a batalha igual o Rocky Balboa. Audrey! Está arrebentado. É sobre resistir também, mas principalmente sobre sair do dia mau sem sequelas. Diferente de Noemi, que saiu amarga, diferente de Sansão, que saiu fraquíssimo, ou diferente dos israelitas que saíram endurecidos. É para você sair sem sequelas dessa batalha. Então a gente viu uma ordem clara, a gente viu um alvo definido, um objetivo específico, e aí Paulo vai dizer, vocês precisam, para um plano de batalha vitorioso, de um equipamento à altura. Então agora vamos falar do poderio bélico. Você precisa de poder de fogo que faça frente a esses inimigos. E nós temos. Nós temos a armadura do próprio Deus. Se você ler Isaías 11, Isaías 52, Isaías 57, Deus usa essa armadura. Porque a gente tem a ideia que Paulo está preso, ele olha para a armadura dos romanos, ele tem essa ideia de criar essa metáfora e escrever essa carta. Ele está tirando não daquilo que ele está vivenciando, ele está tirando da Bíblia, daquilo que ele já sabia. Deus nos supriu com tudo o que a gente precisa. A armadura está completa, nada falta. Todas as áreas estão cobertas e protegidas. Mente com o capacete, a alma com a couraça, o espírito. Só precisamos pegar isso num paiol de armas, ir lá para o arsenal e partir para a batalha. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Mas por último, e tudo que você viu antes vai depender disso aqui. Para um plano de batalha vitorioso, você precisa de uma linha de comunicação aberta. Numa guerra, a comunicação é a arma mais importante. Se não tem comunicação, todo o resto fica comprometido. Sem comunicação, a tropa se desorienta, as ordens não chegam, o apoio não vem, estratégias não são ajustadas. Quando a gente está na polícia acompanhando um veículo roubado, como foi essa madrugada. Graças a Deus a gente conseguiu recuperar um veículo furtado e prender um dos indivíduos lá. O sargento foi. Cadê a comunicação no rádio? Como que a gente vai saber o que aconteceu com ele? Ou quando aconteceu a morte de um policial há uns anos atrás, você não entendia o que ele falava no rádio. Porque você fica muito tenso na hora que você tromba uma ocorrência. Na hora que o fogo está vindo para o seu lado, você não sabe o que você faz. Por mais treinado e frio que você seja. Ele não conseguia falar no rádio. Ninguém conseguia localizar ele. Por isso que hoje tem GPS, um monte de coisa na viatura para na hora mapear. Pô, vai lá, corre. Se está logado, já vou saber onde você está. Para as viaturas que estão lá estrategicamente chegar. Então, se não tem comunicação, você está perdido. Paulo nos alerta para a gente manter essa conexão no meio do caos, no meio da batalha, no meio do fogo cruzado. A gente precisa manter esse contato com a sala de comando. Ele termina falando sobre oração, mas nós precisamos orar, mas não é qualquer oração, é orar no Espírito. O que significa orar no Espírito? Não é nada misterioso ou místico. Se você fala em línguas em secreto lá, se você se edifica assim mesmo, amém. Mas não é esse tipo de oração. Orar no Espírito significa simplesmente você orar segundo o Espírito. Orar como o Espírito, ou seja, pedir o que o Espírito pediria. Ou melhor, deixar o Espírito clamar em você. É clamar para que a vontade de Deus se torne a sua vontade. Porque o nosso maior problema na luta somos nós. E não é por causa da nossa incapacidade, da nossa fraqueza, ou porque a gente é indigno e pecador, não. É por causa da nossa indisposição. A carne é fraca. Quando Jesus chamou os discípulos para orar com ele naquele momento crítico no Getsemane, eles dormiram. Faltou energia. É uma oração para que o Espírito desperte dentro de nós um amor muito maior por Deus do que por qualquer outra coisa dessa vida. Você tem que manter o seu coração conectado lá. O seu tesouro tem que estar lá. E Paulo está dizendo com toda atenção, vigie e ore, porque quanto mais atento, mais ligado você está, mais intensa e melhor fica a sua oração. 1 Pedro 4. Sejam com as mentes sóbrias, não se deixem entorpecer por essa vida. Perder tempo com política, com time de futebol.
Não se deixem entorpecer. Fiquem sóbrios com a mente, porque aí vocês oram. 1 Pedro 4. Então oração não é mais uma arma que você tem que usar. Ela é o próprio clima da batalha. Porque é de joelhos que tudo é decidido. Foi lá no Getsêmani que Jesus decidiu tudo, o que ia acontecer. Não foi exatamente na cruz. Na cruz ele só cumpriu o plano. A decisão foi no Getsêmani. Passa de mim esse cálice, mas se for a tua vontade o cálice, eu estou aqui. E lá ele recebeu a força para poder enfrentar a cruz. É de joelho que tudo é decidido. Agora, como que a gente coloca esse plano em prática? Como a gente permanece firme? Como permanecer firme no dia mal? Que eu não estou aguentando nem quando o dia está bom. Eu estou vacilando quando os dias são bons. Imagina quando o dia for mal. Como que eu vou permanecer firme num dia que já é ruim contra principados e potestades, hein? E como que eu vou permanecer firme depois da batalha? Porque na batalha eu já estou só a capa do Batman. Imagina como eu vou terminar ela. E você não vai vencer essa luta, irmão, fazendo boicote à Globo, proibindo os filhos de escutar a música do mundo, fazendo homeschooling, não assistindo filmes com censura 18+. Tudo isso é muito bom e correto. Se Deus falou para você, faça isso. E você também não vai fazer fazendo passeata contra isso ou com aquilo, porque não estamos no meio de uma guerra cultural. Nossa batalha é espiritual. Agora, como que eu vou vencer se eu não estou resistindo a um doce? Fala a verdade, irmão. Quantas vezes você começou dieta? Ai, o brigadeiro da Zuleika. Se bem que, perdão, mas não está bom não, ultimamente. Ai, aquele doce de leite lá, Sereníssima. E a barriga parecendo um lemure, né? Que é magro inteiro e a barriga está indo assim. Você não está resistindo a um doce, como é que você vai vencer um inimigo desse? Então, se você quer saber como discernir e resistir aos ataques do maligno, você vai precisar, sabe do quê? De força total, 100%, irmão. Então, 3 coisas são necessárias para vencer essa batalha. Vocês prestaram atenção nas expressões todo e toda que aparece direto no texto? Quando você lê um texto, leia principalmente essas versões mais antiquadas, mais formais, que são traduções, porque elas espelham muito o que era o original. Então, você repara que toda a armadura, toda a oração, todos os santos. O que a gente vai precisar então para vencer essa batalha? Primeiro, todo poder. Você vai precisar de todo o poder disponível. Todo o poder. Agora, como que a gente se fortalece no Senhor? Porque a ordem começou essa. É só orar e pronto. Eu me fortaleço no Senhor orando, tá certo ou não? Óbvio. Simples. Pergunta para Davi. Davi está, falei isso na quinta, Davi está angustiadíssimo. Família sequestrada, feita refém, não sabe para onde levar a família, nem quem levou. Está tudo destruído. Quando ele voltou para casa, ele encontrou tudo arrebentado. E aí ele cai de joelhos assim, surtou. A força dele foi embora. Mas diz que ele se fortaleceu no Senhor na oração. A oração fortalece. Reconhecendo a nossa fraqueza. Pergunta para Paulo. Quando sou fraco, aí que eu sou forte. Quando você olha, eu não dou conta. Um homem, como diria o Clint Eastwood, o pastor Clint Eastwood, conhece? Um homem precisa conhecer suas limitações. Eu completo. Um homem que conhece suas limitações, ele sempre vai além. Quanto mais honesto você for com as suas fraquezas, mais você depende de Deus, mais força você tem. É por isso que tira a força da fraqueza de acordo com Hebreus. Quando você sabe, eu não dou conta, isso aí não é para mim, mais você vai depender do Senhor e aí mais força vai fluir. Também isso, orar, reconhecer a fraqueza. Mas não é apenas isso. Precisamos fazer de Jesus nosso pão. Eu sou o pão da vida, não é isso? Ele tem que ser nossa comida, irmãos. Pergunta para Elias, quando ele está no burnout, deprimido, só a capa do Batman. Vem um anjo e faz um pãozinho lá da padaria do céu, chegou um pãozinho quentinho, ele come, Elias. E com a força daquela comida ele conseguiu perseverar. Um homem que estava zerado, estava arrebentado, estava com a bateria assim. O pão do céu deu força para ele continuar e precisar chegar onde ele tinha que chegar. Você quer se fortalecer no Senhor? Você tem que experimentar do amor de Deus. Pergunta para Daniel. Daniel com 90 anos orando, recebendo revelações de Deus. Daniel se enfraqueceu não lutando contra o mal, mas ele não aguentava receber as revelações de Deus. Ele fraquejou, ele caiu. E o anjo disse o que para ele? Você é um amado do céu.
com a força daquela palavra falando sobre o amor de Deus, ele se levantou e continuou recebendo as revelações de Deus. Tem hora que você não aguenta, tem hora que você cai, que você se prostra, mas é o amor de Deus que te faz aguentar e você continuar recebendo aquilo que Deus tem para você. Focar na alegria que está proposta para nós na eternidade. Pergunta para Jesus, quando a cruz pesou, Hebreus 12 diz que ele focou na alegria que estava proposta, então suportou toda a vergonha e todo o sofrimento. Nos fortalecemos no Senhor glorificando a Deus quando a gente chega no fim da linha. Pergunta para Abraão, fraco, chegou ao fim dele mesmo, mas ele ia se fortalecendo, dando glória a Deus, louvando a Deus na fraqueza. Você se fortalece aumentando sua fé. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então é a nossa fé que nos fortalece, lute por ela. Faça crescer sua confiança em Deus. Nos fortalecemos no Senhor dependendo dele em tudo. Jesus disse, em mim vocês nada podeis fazer. Então, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Não é só nas grandes coisas, até nas pequenas, para a gente não errar. Entenda que o seu Deus é a sua força para toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que ser forte o tempo todo. E todo o tempo, mas forte no Senhor. Você tem que ser forte no seu dever, no seu ministério, na sua casa, no seu sofrimento. Porque sem essa força, a armadura vai se tornar um peso para você. Precisamos de todo o poder, e todo o poder está disponível. Não é sobre se esforçar, é sobre se fortalecer no Senhor. Precisamos também de toda a armadura. Não dá para você escolher qual peça você quer, irmão. Eu gosto mais da verdade, eu sou mais acadêmico, eu gosto mais de teologia, então para mim a verdade é melhor. Eu gosto de confiança em Deus, a coisa quando fica muito empírica eu já não gosto. Todas as peças são importantes, uma depende da outra, nada pode ficar de fora. Espada sem escudo serve para quê? Pouca utilidade. Sandália sem capacete serve para quê? Cada peça que está aqui neutraliza uma arma do inimigo. Vamos começar, qual a primeira peça? Começa com o quê? A armadura. Verdade. E qual a metáfora que ele usa para a verdade? Cinto. Porque a verdade de Deus, a verdade da palavra, ela tem a mesma função de um cinto para a armadura, porque ela mantém tudo ajustado. Ela te possibilita os movimentos e mantém todas as peças ajustadas ali. Sem a verdade, a justiça cai. Sem a verdade, a fé escorrega. Sem a verdade, o evangelho perde a firmeza. Estamos falando aqui da verdade de Deus. Porque qual é a principal arma do inimigo? A primeira arma que ele usou contra a humanidade e que teve esse efeito que a gente sente até hoje. A mentira, o engano. É assim que Deus disse? Somente com a verdade de Deus nós podemos ser livres. João 8,32. Conhecereis a verdade vos fará livre. Conheça a sua Bíblia, você vai quebrar o poder do pecado na sua vida. É com a verdade, conhecendo ela, que você vai discernir o certo do quase certo. É somente com a palavra do Senhor que a gente pode vencer o pai da mentira. Conheça a verdade. Segundo, justiça. A segunda peça, a couraça. A couraça protegia os órgãos vitais, principalmente o coração. Então você tem que estar convicto sobre a sua justificação diante de Deus. Porque a outra arma que o diabo usa é a acusação. Você não vale nada. Você não foi salvo. Você é um embuste. Você é um hipócrita. Olha depois o que você fez. Como você tem coragem de orar? Como você tem coragem de subir num púlpito? Você tem coragem de louvar a Deus? Você tem coragem de receber as pessoas na igreja? Olha o que você é. Mas se Deus nos justifica, quem vai intentar acusação contra nós? Você vai confiar nos seus sentimentos ou no que na palavra diz? Se confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. E perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Deus fez mais do que perdoar você, Ele te justificou. A justiça de Deus está sobre você. Ele pegou o seu pecado para Ele e deu a justiça dele para você. Esse ato gracioso que não depende da sua performance, nem hoje nem amanhã, e definitivo de Deus, é o que você precisa para calar a boca do adversário quando ele te acusar. Eu sou perdoado em Jesus Cristo. Tá certo, diabo, tudo que você está falando é verdade. Você tem razão. Aliás, eu acho que eu sou bem pior, você não está sabendo algumas coisas. Mas eu sou perdoado, lavado no sangue do Cordeiro. Fale com o meu advogado. A outra arma, evangelho. Se você quer se manter em pé e avançar nessa luta, você precisa das sandálias do evangelho da paz. São as boas novas de Deus que permitem você progredir, ganhar terreno sem você tropeçar. Essa estabilidade vem da paz que o evangelho garante. Paz no meio do conflito é o que dá firmeza. Firmeza, equilíbrio, progressão, avanço.
É o Evangelho que te dá. É a paz de Deus que te dá serenidade no meio da luta para você continuar e não tropeçar, não desanimar, não escorregar. Fé, o escudo. Você está debaixo de uma saraivada do inimigo, ele não para. A gente está sob a mira dele o tempo todo. Ele vai tentar atingir você com o dardo inflamado do desânimo, da dúvida, da perturbação, da ansiedade, da distração, dos pensamentos impuros, dos sentimentos tóxicos. Pensando besteira, você está no culto, vê uma imagem horrível. O sangue de Jesus tem poder, você não consegue nem louvar a Deus. Fica aquele sentimento ruim. Ah, aquele irmão, hein? Olha o que ele fez. Esse irmão não é de Deus. Aí fica criando inveja, orgulho. Somente a confiança sincera e verdadeira, não é só sincera, é verdadeira no Senhor, pode apagar esses dardos. É por isso que o diabo gosta de semear dúvida sobre o caráter de Deus. Ele gosta de semear dúvida sobre o interesse de Deus em você, sobre o poder de Deus. Porque a dúvida mina sua fé. Minando sua fé, você não tem mais proteção e o dardo te atinge. Nós precisamos da salvação do capacete. Precisa proteger sua cabeça dos pensamentos errados. Quando a sala de controle, a sala de comando sai do lugar, irmão. Quantas vezes você entra em depressão, você entra no desânimo, não tem quem faça você se levantar e se animar. Não somos responsáveis pelo que entra na cabeça, mas pelo que fica. Mas somente com a compreensão correta do significado da grande salvação e do grande Salvador, você consegue blindar sua mente dos enganos e distorções do maligno. Põe o capacete da salvação. Entenda essa salvação de Deus que te salvou da condenação do pecado, te salva do poder do pecado e te salvará da presença do pecado. Olhe para o futuro que tem, olha para esse combo. Por último, nós precisamos da palavra, a espada do Espírito, a única arma ofensiva. Jesus fez uso dela e comprovou sua eficácia. Ele está lá no deserto, está fraco, está com fome. Mas está escrito, está escrito, está escrito. Então aprenda a manejar bem a palavra da verdade. Leia a sua Bíblia, entenda a sua Bíblia, obedeça a sua Bíblia. Estude, memorize versículo, medite. Medita nessa lei dia e noite até. Não é só opinião que vence, não é só experiência, irmão. É a palavra do Senhor que é poderosa para anular sofismas. Ah, diabo, você está vindo com essa aí? Está escrito. Aí o diabo vai usar a Bíblia também com Jesus. Ah, não, você não me engana não, sua interpretação está errada. Já vem com outro versículo, já vai com um zap. Bíblia, 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 Bíblia. Todo poder, toda armadura, mas também toda oração. Observa a ênfase na palavra todo e toda agora. É toda oração que você sabe. Oração curta, oração longa, oração de joelho, oração em pé, oração lavando louça. Irmãos, é orar não muito, é orar sempre. Em todo o tempo. Com toda a perseverança. Você não desanima, você está lá, de quinta-feira não quero ir, mas vou. Ah, eu não quero orar de manhã, mas vou orar. Seus sentimentos não mandam em você. E é por todos os santos, porque todo mundo está com uma batalha, todo mundo está em crise. Deus às vezes visita você de madrugada, te acorda de madrugada com alguém na mente para você orar. Eu não sei nem se esse aquele rapaz que eu trombei lá em Ubatuba, ele era cristão, mas eu sei que Deus me despertou à noite para um rapaz que eu vi servindo uma mesa numa cafeteria. Ele falou, ore por aquele jovem. E era a pessoa que eu menos tinha prestado atenção. Deus me trouxe ao coração, tratei de orar por ele, não sei o que deu, mas eu fiz o meu papel. Pega a listinha de membros lá da igreja, pega o grupo de WhatsApp, vai vendo, opa, essa irmã perdeu não sei o que, essa irmã está lutando, esse irmão está com dificuldade. Vai orando por todos os santos, a oração é poderosa. Pergunta para o missionário John Peyton, nas Ilhas Hébridas, quando os canibais cercaram a base missionária e invadiram a casa dele, tocar fogo, matar a mulher dele, o filho e ele. Eles iam ser o jantar naquela noite. E ele, a esposa e o filho trancaram tudo e ficaram orando. Naquele mesmo dia, sem ninguém saber, havia uma igreja na Escócia orando por ele. E a igreja não entendeu, e a igreja começou a esticar a oração, ficaram até altas horas orando. Depois de muitos anos, aquela tribo se converteu e tomou ceia. E um dos líderes da tribo chegou, missionário Peyton, eu precisava tirar uma dúvida com o senhor. Quando o senhor esconde aqueles homens altos, que tinham umas espadas enormes, que não deixaram a gente entrar aquele dia, onde é que eles ficam? Onde eles moram? Os anjos do Senhor acampando ao redor daqueles que o temem. Irmãos, tem poder demais essa coisa.
A oração te coloca em contato com a sala do trono, te conecta com o poder de Deus. Ela não é o complemento para a batalha, é o centro da batalha. Então, irmão, termino aqui. Falei demais hoje, mas 3 imperativos. Sejam fortes, vistam toda a armadura, orem sempre. Poder, armas, comunicação. Poder, armas, comunicação. Não lute com metade da força. Não luta só com um pouco da armadura. E muito menos, não ore só meia boca, irmão. Estejam preparados para o pior. O dia mau, ele chega. Mas fiquem firmes depois que o pior passar. Não subestime o diabo. Mas também não dê mais poder do que ele tem. Ele é uma criatura derrotada e condenada. O mundo, o universo não está dividido assim, ó, Deus de um lado, o diabo do outro tirando um braço de ferro. Não, está dividido assim, Deus acima e o diabo abaixo. O diabo só vai até onde Deus permite. Maior é o que está conosco. Reconheça o inimigo, mas reconheça também sua força e o seu arsenal. Você tem tudo que você precisa para vencer. Então, irmão, sempre em frente. Não importa o tamanho da oposição. Porque o cristianismo é para os fracos, mas não para os covardes. A armadura era completa, mas não tinha proteção nas costas. Quem corre se perdeu. Em frente, irmão, em frente. Em frente. Não dá, você para e fica ali resistindo. A hora que dá, você avança. Cristianismo é para os fracos, aleluia, que eu sou um deles, o pior deles. Mas não é para os covardes. O nome de Jesus não pode ser uma fórmula mágica na nossa boca. O nome de Jesus tem que ser a verdade do céu. Pergunto para os exorcistas lá, os filhos de Seva lá em Éfeso, tentando expulsar o demônio no nome de Jesus a quem Paulo pregava. O demônio olhou e falou: eu conheço Paulo, sei quem é Jesus. Mas e vocês? Deu uma açúcar e arrancou até a roupa dos caras. Fiz os caras passar uma vergonha enorme. Não, eu não quero que o nome de Jesus seja uma piada na minha boca. Ou uma fórmula mágica. Eu quero que o nome de Jesus seja a autoridade do céu delegada a mim, como filho dele. Então, meu irmão, quando o dia mau chegar, quando a tentação ficar mais forte, quando não der para você recuar, lembre-se do poder de Deus a seu favor. Lembre-se da provisão que Deus arranjou para você, toda a armadura. E lembre-se que você ainda tem a oração a Deus para fazer. Seu poder é maior, o poder de Deus é maior. A proteção de Deus é eficaz. E o trono dele sempre acessível. O trono do Senhor está sempre acessível. Terminamos a série hoje, que Deus abençoe você. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Eu tive que correr, já passei da hora inclusive. Mas tinha que entregar. Pai, quero te agradecer. Agradecer porque apesar da nossa fraqueza, apesar do nosso pecado, o Senhor tem sido misericordioso conosco. Tua graça tem suplantado tudo isso. Muito obrigado, ó Pai, por ser esse Deus cheio de graça e misericórdia. Obrigado pela palavra que a gente ouviu hoje. Enfrentamos dias maus, mas também pode ser que uma hora ou outra o dia mau chegue na nossa vida. A gente tem que estar preparado para ele. Não com sensacionalismo, não com paranoia, não com ansiedade, mas plenamente encorajados pelo que a tua palavra fala. Não, a gente não dá conta, Senhor. Nós somos absolutamente pequenos para isso. Mas temos todo o poder à nossa disposição. Toda a autoridade que foi dada ao Senhor, no céu e na terra, é disponível para aqueles que confiam no Senhor. Não é sobre a gente se esforçar mais. A gente está cansado de tentar se esforçar. É a gente se fortalecer no teu poder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também proveu recursos, proteção eficaz para nós. Se o dia mau chegar, nós temos a tua verdade. A mentira não vai levar a gente. Nós temos a tua justiça imputada em nós, então não tem acusação que vai nos desanimar. Nós temos firmeza, nós vamos conseguir andar porque o teu evangelho nos traz paz no meio do conflito. Nós vamos conseguir avançar, vamos conseguir manter, perseverar, porque confiando no Senhor, o inimigo não tem chance com a gente. Dúvida não vai parar a gente. Nós também temos a tua palavra, a espada,
E o está escrito é poderoso, assim diz o Senhor, é poderoso demais. Lembrar das suas promessas, lembrar das maravilhosas e preciosas promessas. Nos tira do desespero, Senhor. Te agradecemos porque temos um novo e vivo caminho aberto para nós. Temos o nome de Jesus para se achegar diante de Ti em oração. Nós vamos não no nosso nome, nós vamos no nome dEle. Chegamos com plena confiança diante do Teu trono. Podemos falar contigo como filhos. Falar que a luta está difícil, falar que a gente não está aguentando. A gente pode reclamar com o Senhor, mas nunca reclamar de Ti. E a gente vai ter que fazer toda oração às vezes, toda oração que a gente puder, que a gente souber. Às vezes orando um salmo, às vezes orando o Pai Nosso, às vezes falando aquilo que o nosso coração traz à nossa boca. De qualquer maneira, o Teu Espírito que clama em nós vai traduzir diante do Senhor o que a gente precisa. Obrigado por nos fazer mais do que vencedores. Sobre a velha natureza, sobre esse mundo mau e sobre os principados e potestades. Nós estamos assentados nos lugares celestiais, porque estamos unidos a Jesus. A morte dele é a nossa morte, a ressurreição dele é a ressurreição nossa. E a assunção dele é a nossa assunção também, que em breve vai se tornar de fato e verdade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, nosso amado Salvador. Amém.